Bem-vindos ao meu canal Amantes de Línguas. Hoje irei homenagear a Paulina Chiziane por ter completado 65 anos de idade. Os meus parabéns, Mãe Paulina Chiziane, a nossa querida contadora de histórias, e que faz ela muito bem. Muito orgulho temos de si e que continue entre nós por muitos e longos anos, cheios de saúde e de imaginação. Hoje vou falar daquele que foi o seu primeiro romance, Balada de Amor ao Vento, um romance que eu mais tarde irei explicar bem que impacto é que teve sobre mim. Por agora vamos contar a história para aqueles que não leram, que se sintam atraídos pela forma como eu vou tentar homenagear esta história tão bela. Depois de uma desilusão amorosa, desilusão essa do primeiro grande amor, onde se é abandonada por esse tal grande amor, nada melhor do que acabar se casando com um verdadeiro príncipe, não é? Príncipe de Mambone. Esta história passa-se no período colonial. O grosso da história passa-se numa aldeia em Mambone. Eu estive lá, através da história. Senti-me lá, senti-me no tempo colonial, como nunca vivi o tempo colonial. Para mim foi muito fascinante estar lá a viver uma vida completamente nativa, sem influências ocidentais, sem outras influências, totalmente moçambicana da aldeia, coisa que eu pessoalmente nunca vivi. Então ela conseguiu me transportar para aquela época, para aquela vivência. Tornei-me aldeã durante umas horas ou dias em que estava a ler este livro. Tão maravilhoso. Pode não ser a história mais bonita que já li, mas é de certeza o livro que tem as frases mais bonitas e bem feitas. Cada 3 linhas tem uma magia. Em cada 3 linhas eu viajava. Acho que é diferente com toda a gente, mas eu quando leio gosto de consumir as frases e as palavras. E consumir as frases elaboradas por Paulina neste livro foi uma delícia, a sério. Bom, vamos à história. Portanto, lá vem o príncipe de Mambone com as suas 36 vacas como proposta de lobolo. 36 vacas virgens. Sarnau passou a prova dos 9 quando conseguiu convencer a rainha dos seus dotes de dona de casa. Uma vez a rainha, como sempre fazia, é soberana, é dona do território, pode fazer o que quer, pega nela e leva para casa sem que a rapariga soubesse que estava a ser sujeita a um teste. Passa lá uns dias a tratar da futura sogra, a cozinhar para ela, a tratar dos cabelos brancos, trançar, passar a roupa, cartar água. Quando tivera sido informada que iria casar com o príncipe de Mambone, o homem mais desejado de Mambone, e ela que não era a mulher mais bonita de Mambone. Casar com o príncipe de Mambone significaria ser dona daquelas terras todas, poder vestir as capulanas mais bonitas do país até, talvez, vestir as pulseiras e colares de miçanga e marfim. Tão bom poder dominar até mesmo aquelas mulheres que tanto a odiavam e que estavam a competir para o lugar que ela conquistou.
ela seria soberana de todas elas. Mas e o futuro marido? Quem é este homem? Alto, preto, escuro, muito grande. Tinha fama de beber muito e de gostar de mulheres. Mas isso não era problema nenhum. Porquê? Porque os homens, segundo as conselheiras, as tias, a mãe e as conselheiras de matrimónio que passaram dias numa palhota com ela a prepará-la para o casamento, segundo essas anciãs todas, um homem não foi feito para uma mulher só. Ela deveria ser submissa, deveria servir ao homem, deveria ser feliz ou estar feliz se o marido dela dormisse com a sua irmã. Ela deveria receber qualquer amante com um sorriso, preparar mesmo a cama para que eles se deitassem, estar atenta ao terminar do ato para depois preparar o banho para que eles tomem banho. A primeira vez que ele trouxe uma amante foi um susto tão grande para Sarnau. Ficou tão chocada que quase que não conseguia, ou não conseguiu mesmo, levar a água para que os dois pombinhos amantes tomassem banho. Ficou ali na fogueira a cogitar, enraivecida, a chorar. Foi na altura em que levou um grande pontapé, bufetada do marido por estar a demorar com a tal água. Pois é, levou uma grande bufetada que foi parar no seu odre, sangrar. Alguns dentes lhe escaparam. Depois daquela, foram vindo outras. A nossa Sarnau ficou renegada ao último lugar, provavelmente, porque se passaram 2 anos sem que ele a procurasse. Antes de se passarem esses 2 anos, ela engravidou e, entretanto, teve 2 meninas gêmeas. O homem nunca mais a visitou. Ela andava entristecida, não é? Com fome, sede de ser amada verdadeiramente como foi amada pelo mundo, aquele grande amor que a deixou por outra e foi mesmo casar-se com outra. Ela estava mesmo muito triste e apagada. Era rainha mãe, tinha todo o poder, todo o bem material, mas e a felicidade, o amor, o toque apaixonado que alguma vez sentiu de Moando? Nada. Era muito jovem. Não podia continuar assim. Mas fazer o quê? Foi o destino que ela escolheu para si. E as conselheiras bem que avisaram que assim é que seria a vida dela. Moando voltou. Também ele foi deixado, abandonado pela esposa, que era muito espevitada. Acabou partindo com outro homem que lhe dava melhores condições de vida do que Moando. Moando é um rapaz doce, que tem muito amor para dar, pouco dinheiro, mas muito amor para dar, dedicação, atenção, até fazer as lides de casa, ele fazia pela amada. Ninguém percebia que um homem pudesse lavar a louça e engomar a roupa da mulher, enquanto esta desfrutava das suas dores de cabeça constantes.
tantas reuniões foram feitas, tanto a nível familiar como a nível da aldeia. Quase que o queriam expulsar. A comunidade não aprovava do seu comportamento. Como é que era possível um homem cozinhar e cuidar de uma mulher assim como ele o fazia? Obviamente que teria sido um feitiço. Ele não poderia continuar daquela forma. A comunidade, a aldeia não poderia ser contaminada por ele. Era um comportamento doentio, não é? Que homem é esse que faz as lides de casa e que só tem uma mulher? Complicado. Eles encontram-se, por acaso, a faísca ainda lá estava. Ela nunca o esqueceu, nem ele a ela. O sentimento foi reativado. Passaram a ter uma relação adúltera, sexo, amor ardente, nas cavernas próximas ao rio Save. Era lá onde se escondiam e tinham momentos loucos de paixão. Ai, amor na caverna. Até parece que lá estive. Eu. Ai. Houve momentos em que fiquei um bocado nervosa. Sofri atentados à minha emancipação. Houve momentos em que disse, poça, Paulina, é preciso ir tão baixo assim? Mas sim, fui eu tão baixo. Tornei-me uma das mulheres da aldeia, submissa. Custou muito. Lutei comigo mesma. Ai, meu Deus, espera aí. Mas está bem, vamos entrar nisto. Foi a minha decisão final para que pudesse desfrutar, e muito bem, desta história. Surgiu um filho. Mas esperem aí, não se assustem. Assim que ela ficou grávida, ela fez tudo por tudo para seduzir o marido, até que conseguiu. Conseguiu antes da barriga se notar e pronto, numa noite, ou aquela noite foi suficiente para justificar a gravidez. Por sorte, ele foi continuando a visitá-la, porque, bem, ela estava radiante, não é? Mas a luz que ela transmitia era daquele outro amor, não era do amor do marido. Portanto, ela produzia-se, estava linda para servir o outro. E o marido aproveitou-se, não é? Aproveitou-se. E pronto, ela teve o filho. O filho tinha de ser do rei, ou do futuro rei. Infelizmente, uma das amantes feiticeiras, portanto, tantas mulheres, quando há tantas mulheres juntas em Moçambique, ou talvez também em África, a acusação de feitiçaria é pão de cada dia. Imaginem rivais, não é? Então, a feiticeira, uma das esposas do príncipe, estava a desconfiar de algo e seguiu-a e descobriu o segredo. Mamma mia! O que é que acontecerá depois? Sendo que o rei, ou o príncipe, ou a família real tem o poder de matar quem quiser. O que é que vai acontecer? Dou mais um cheirinho.